Você já pensou o que um bem precisa para ser um bom dinheiro? Ele deve ser escasso, divisível, durável e transportável. E também precisa ser amplamente aceito e gerar confiança. Esses são os princípios essenciais de qualquer moeda e são aplicados tanto ao dinheiro tradicional quanto às criptomoedas. No vídeo de hoje, vamos analisar as características do dinheiro e comparar essas características entre o dinheiro atual e o Bitcoin. Antigamente, as trocas de bens e serviços eram muito complicadas. Imagine tentar negociar, por exemplo, quantas galinhas seriam necessárias para obter uma carroça, ou quantos quilos de café valeriam uma vaca. A dificuldade estava na valoração e na coincidência de necessidades entre as partes. Para resolver esse problema, o dinheiro surgiu como uma solução prática e eficiente. Ele funcionou como uma medida comum de valor, permitindo que as pessoas negociassem de forma mais simples, sem precisar de trocas diretas. Assim, o dinheiro facilitou as transações, unificando a economia e criando um sistema muito mais ágil e funcional. O dinheiro surge naturalmente nas sociedades, quando algo de valor é escolhido como meio de troca. Ao longo da história, diferentes culturas adotaram itens específicos como moeda. Por exemplo, as conchas foram amplamente usadas como dinheiro em algumas sociedades antigas, especialmente entre aquelas litorâneas. Nessas comunidades, os colares de conchas eram altamente valorizados, principalmente por povos que viviam longe do mar e eram trocados por bens e serviços. Em contextos diversos, objetos diferentes acabam assumindo o papel de dinheiro, como em prisões, onde o cigarro, devido à sua escassez e à dificuldade de produção, assume este papel. E claro, o ouro tem sido considerado moeda por milhares de anos. Sua escassez, durabilidade e a dificuldade de ser encontrado fizeram com que fosse amplamente aceito como meio de troca, estabelecendo-o como um ativo seguro e universalmente valorizado em diversas culturas ao longo da história. No vídeo Por que o Bitcoin é a evolução do dinheiro, expliquei a trajetória do surgimento do dinheiro. O link está aqui na descrição. Para ser dinheiro, o bem escolhido deve seguir algumas características que veremos a seguir. A principal delas deve ser um bem vendável, ou seja, deve ser amplamente aceito como meio de troca na sociedade. Quem o guarda tem a certeza de que, no futuro, será possível utilizá-lo em transações, sendo aceito por outros como um valor confiável. Essa aceitação é fundamental para garantir a segurança e a estabilidade nas negociações, pois o bem precisa manter sua utilidade como moeda de troca, independentemente das circunstâncias. Um objeto não vendável não serve como dinheiro, mas apenas ser vendável também não torna um objeto em dinheiro. Vejamos outras características a seguir. O bem deve ser vendável em escala, ou seja, deve ser possível comprar desde itens pequenos como uma galinha até bens de maior valor como uma casa. Para isso, ele precisa existir em unidades pequenas, permitindo que seja adquirido em quantidades acessíveis. Mas também tenha a flexibilidade de ser acumulado em grandes quantidades, para transações de maior porte. Isso garante que o bem seja útil tanto em negociações do dia a dia, quanto em transações mais significativas. Deve ser vendável através do espaço, pois o bem deve ser facilmente transportável, permitindo negociações em diferentes locais, independentemente da distância. Sua capacidade de ser transportado de maneira prática é essencial, pois garante que ele possa ser entregue ou transferido de forma eficiente no momento da negociação, sem perder seu valor ou utilidade. Isso torna o bem adequado para transações globais, sem limitações geográficas. Deve também ser vendável através do tempo. O bem deve ser capaz de manter seu valor ao longo do tempo, garantindo que seja vantajoso guardá-lo para trocas futuras. Isso significa que, independentemente das mudanças econômicas ou sociais, o valor do bem não deve se depreciar rapidamente, permitindo que quem o detém tenha confiança de que poderá utilizá-lo em negociações posteriores, com poder de compra equivalente ao momento em que foi guardado. Estabilidade ao longo do tempo é essencial para tornar o bem uma escolha atrativa como reserva para trocas futuras. Talvez esta seja a característica mais importante do dinheiro.
Outra característica importante de um bem que pode ser usado como dinheiro é a diferença entre estoque e fluxo, ou melhor, sua escassez. O estoque se refere à quantidade total do bem disponível ou existente, enquanto o fluxo é a quantidade de novas unidades produzidas ou fornecida ao longo do tempo. Para que o bem tenha valor, é necessário que sua oferta seja limitada, pois um bem excessivamente abundante perderia valor. Qualquer pessoa poderia acumulá-lo sem restrições, pois haveria incentivo para o aumento de produção, o que o tornaria menos escasso, tornando-o sem utilidade como meio de troca. Um equilíbrio entre a quantidade existente e a produção do bem é crucial para garantir seu valor. Em resumo, o dinheiro deve ser escasso, difícil de produzir e vendável através do tempo, espaço e em escala. Por isso, vacas não podem ser usadas como dinheiro. Primeiramente, vacas são perecíveis e, por serem seres vivos, não mantêm seu valor de forma constante, o que comprometeria sua utilidade como moeda. Além disso, são difíceis de transportar devido ao tamanho e à necessidade de cuidados constantes, tornando-as impráticas para transações. Outro ponto é a dificuldade de escalabilidade. Cada vaca tem um valor distinto, o que complicaria a padronização de seu uso como moeda. E também, se as vacas fossem adotadas como dinheiro, haveria um incentivo massivo para a criação delas, o que aumentaria o fluxo de novas vacas no mercado e, consequentemente, o estoque, causando uma depreciação do valor desta moeda. Portanto, devido à falta de escassez controlada e às limitações práticas, vacas não servem como dinheiro. Ao contrário das vacas, o ouro foi considerado dinheiro por séculos porque atendia às várias características essenciais de uma boa moeda. Ele é escasso e difícil de produzir, o que garante seu valor ao longo do tempo. Além disso, é escalável, podendo ser moldado em diferentes tamanhos e formas, facilitando sua utilização em transações de valores variados. O ouro também é transportável, dado seu alto valor concentrado em pequenos volumes, e é vendável, ou seja, pode ser facilmente trocado por outros bens e serviços. Atualmente, usamos o dinheiro emitido pelos governos, mas será que ele possui essas mesmas características? Vamos analisá-las a seguir. Escassez. O real teve apenas na pandemia 300 bilhões de unidades emitidas para pagar o auxílio emergencial, o que aumentou em cerca de 7% a quantidade total de reais em circulação, estimada em aproximadamente 4 trilhões em 2021. O gráfico na tela mostra a forte aceleração de emissão de novos reais ocorrido a partir de fevereiro de 2020. Este aumento significativo demonstra que o real, ao contrário do ouro, não é escasso, já que pode ser impresso em grandes quantidades. Isso pode gerar inflação, desvalorizando o poder de compra da moeda e comprometendo sua estabilidade no longo prazo. Escalabilidade. O real atende bem a essa exigência. Ele é escalável porque seu valor pode ser dividido em unidades menores, como centavos, permitindo transações de diferentes valores, desde as mais simples até as mais complexas. Mas notem na imagem, a nota de R$1 e também a moeda de 1 centavo não existem mais. Além disso, o real é acumulável em quantidades indefinidas, o que facilita tanto a realização de pequenas como grandes transações, adaptando-se às necessidades do mercado. Isso torna o real uma moeda prática e eficiente para transações em diversos níveis econômicos. Transportabilidade. Tradicionalmente, o dinheiro em espécie pode ser levado fisicamente para realizar um pagamento ou negócio. No entanto, com o avanço das tecnologias digitais, o uso de dinheiro em papel tem diminuído e transações eletrônicas se tornaram mais comuns, tornando a transportabilidade física do real menos relevante. Mesmo assim, ainda é possível transportar o real de forma física e eletronicamente. Vendabilidade. O real cumpre bem essa função, embora de forma determinada pelo governo. O real é vendável porque é legalmente reconhecido como moeda corrente no Brasil. Isso significa que, por ser uma moeda de curso forçado, sua aceitação é obrigatória em transações dentro do país, conforme o artigo 43 da Lei das Contravenções Penais. Recusar o real como forma de pagamento pode resultar em penalidades legais, garantindo e obrigando sua aceitação generalizada em toda a sociedade.
Resumindo, o real não atende completamente às principais características de um bom dinheiro. Ele é ilimitado, pois não possui lastro, ou seja, não está vinculado a um bem físico como o ouro, e pode ser emitido em grandes quantidades pelo governo. Isso significa que seu valor não é garantido por uma escassez natural, o que pode levar à inflação e à perda de poder de compra ao longo do tempo. E o real é vendável apenas devido ao curso forçado, ou seja, sua aceitação é obrigatória por lei e não porque as pessoas escolheram livremente usá-lo em transações. Diferentemente de uma moeda que surge naturalmente e é amplamente aceita devido ao seu valor intrínseco, o real e outras moedas emitidas pelos governos dependem da confiança da população para manter seu valor. Por essas razões, as moedas governamentais são chamadas de moedas fiduciárias, pois seu valor é baseado na confiança e na determinação legal, e não em um lastro físico ou escassez controlada. A palavra fiduciário vem do latim fiducia, que significa confiança. O dinheiro moderno só existe porque as pessoas confiam no governo que o emite, já que ele não possui um valor intrínseco, mas sim um valor baseado na fé da população em sua estabilidade. No entanto, isso levanta uma questão importante. Você confia no governo? Você confia também no próximo governo? Acredita que ele é capaz de honrar seus compromissos internos e também com outros países? A confiança é essencial para que o sistema monetário fiduciário funcione, e sem ela, a moeda pode perder seu valor e sua função como meio de troca. E o Bitcoin? Quais suas características monetárias? Vamos também analisar as características do Bitcoin em relação à escassez, escalabilidade, transportabilidade e vendabilidade. Escassez. O Bitcoin é escasso de maneira clara e imutável. Ao contrário do dinheiro fiduciário, que pode ser impresso em quantidades ilimitadas pelos governos, o Bitcoin tem um número total limitado em 21 milhões de unidades. Além disso, cada Bitcoin é dividido em 100 milhões de satoshis, sua unidade menor, o que garante flexibilidade nas transações. Esse limite fixo torna o Bitcoin escasso e, portanto, valioso, já que não pode ser aumentado ou manipulado, assegurando a preservação de seu valor ao longo do tempo. Escalabilidade. O Bitcoin pode ser comercializado de centavos a bilhões. Em janeiro de 2025, um real compra aproximadamente 170 satoshis e um Bitcoin equivale a aproximadamente 600 mil reais. Transportabilidade. O Bitcoin pode ser transportável intercontinentalmente sem barreiras, fronteiras ou intermediários. Vendabilidade. Com uma rede que opera 24 horas por dia, 7 dias da semana, é um dos ativos com maior liquidez do mundo. Sua rede tem uptime superior a 99%, ou seja, ficou fora do ar menos de 1% do tempo em 16 anos e está há mais de 4.000 dias rodando sem interrupções. Além de todas essas características, a relação entre estoque e fluxo do Bitcoin é extremamente rigorosa. Atualmente, a cada 10 minutos, 3,25 novos bitcoins são emitidos através da mineração, e o último satoshi será emitido em meados do ano 2140. Suas regras não podem ser alteradas a cada 4 anos, como no dinheiro fiduciário. Portanto, o Bitcoin pode ser considerado o dinheiro supremo. Ao contrário das moedas fiduciárias, ele não depende de fidúcia, ou seja, de confiança em uma autoridade central como o governo. Sua rede é descentralizada, o que significa que não há um controle único sobre a moeda. Em vez disso, a segurança e a integridade do Bitcoin são garantidas por um consenso coletivo entre todos os participantes da rede, incluindo mineradores e voluntários. Mineradores são recompensados pelo trabalho computacional que realizam para validar as transações, o que gera o incentivo para manter a rede segura. Além disso, todas as suas características, como a oferta limitada de 21 milhões de unidades e a divisibilidade em 100 milhões de satoshis, são asseguradas por regras codificadas no protocolo do Bitcoin, que não podem ser alteradas sem o acordo da comunidade. Essa descentralização e o consenso garantem que o Bitcoin seja uma moeda independente, sem a necessidade de uma autoridade central e baseada na confiança mútua entre seus usuários.
Por que o Bitcoin é o dinheiro do futuro? Porque além de o Bitcoin possuir as características indispensáveis para um bom dinheiro, ele também é livre e não tem dono. E há 15 anos vem trilhando seu caminho e sendo adotado de forma natural, primeiro por pessoas, depois por algumas empresas e em 2024 começa a ser adotado por países. Qual será o próximo passo? E este foi mais um vídeo do canal Por que Bitcoin? Este canal tem o intuito de lhe mostrar que não interessa o que é Bitcoin, e sim o porquê Bitcoin. Deixe o like e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que acumula moeda fiduciária achando que está fazendo poupança. Até a próxima!